Então, gente, hoje a nossa aula vai ser inteiramente prática. Nós vamos começar a entender como é que se aplica o fluxo de caixa, como se monta um fluxo de caixa pelo método indireto, no formato para análise. Ah, mas professor, o fluxo de caixa publicado é de um jeito. Tá. Só que o fluxo de caixa publicado, a gente viu que ele é muito complexo em relação a não separar corretamente o que são contas patrimoniais, contas patrimoniais não, que são contas operacionais e não operacionais. Lembra do conceito de operacionais e não operacionais? Para o fluxo de caixa, operacionais são todas aquelas que são cíclicas, que eu diria que estão no dia a dia da empresa. E as não cíclicas são não operacionais, tá? Então vamos ver como é que eu primeiro, antes de resolver o exercício daquela TTC, eu peguei e passei para vocês um exercício que tinha dois balanços bem simples, ano 1, ano 2, e tinha as suas respectivas demonstrações financeiras, e pedi que vocês calculassem o fluxo de caixa pelo método indireto. E também dei um esquema de como que se faz ponto a ponto. Então a gente vai resolver isso o primeiro módulo, né? Então, como? Do formato que eu passei para vocês. E depois, na sequência, a gente vai fazer a reclassificação desses balanços na planilha, por isso até que a planilha está junto hoje na aula do AVA, e daí vocês vão ver que a planilha calcula isso de forma automática. Poxa, professor, mas por que você não passou direto a planilha? Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que vocês consigam entender a origem de cada conta, qual o efeito que faz na reclassificação. Se eu reclassificar errado, existe uma grande possibilidade dos indicadores estarem errados e também o fluxo de caixa ficar equivocado. Então vamos ver vou copiar vocês aqui na tela. Deixa eu pegar a tela aqui que aparece, eu montei um slide de correção. E a gente vai ver, antes de começar esse slide, alguns conceitos. Todo mundo está conseguindo enxergar aí? Sim, professor. Um monte de quadradinho, é isso? Correto. Então, só relembrando os conceitos da montagem, quais peças contábeis que a gente utiliza. Então, a primeira peça contábil é o último demonstração de resultado, né? Então, a última demonstração de resultado, no nosso exemplo aqui, é o ano 2. Onde que eu vou pegar aqui o resultado operacional líquido? No nosso caso ali, seria o lucro líquido, porque ele é um balanço tão pequenininho, não tem outros itens. Depois, eu vou acrescentar a depreciação. Da onde que eu tiro a depreciação? No nosso exemplo, a depreciação já está na própria DRE. Inclusive, ela é uma despesa. Por que nessa é uma despesa? Porque essa empresa aqui é um comércio, não tem um imobilizado muito grande. Então, ele entra como despesa. Se fosse uma indústria, estaria embutida no custo. Ah, mas professor, podia estar embutido em despesa administrativa. Sim, mas para facilitar o nosso exercício, eu deixei ela separado já. Se eu estivesse analisando um SA, eu teria que buscar isso lá na demonstração financeira mesmo. E o detalhe, eu vou ter que somar ao resultado que aparece lá do último ano. E se tiver outras que a gente chama de despesas ou receitas caixas, eu deveria de necessariamente fazer essa inversão. Opa, tem mais gente chegando aqui. Então, com isso, eu faço o que a gente chama aqui de geração operacional de caixa. Então, o que a empresa gerou na atividade dela, desconsiderando itens que não foram caixa. Agora eu quero saber como que ela se financiou e como ela financiou terceiros. Isso eu vou obter através das variações de contas de ativo e passivo. Por isso tenho aí 2 períodos. Então, como que ela variou? Lembrando que cada vez que eu aumento ativo, eu tenho a aplicação de recursos e esse valor é negativo. Cada vez que eu aumento passivos, lembrando que cada vez que eu aumento passivos, eu tenho maior origem de recursos e esses valores são positivos. E essa é a lógica que deve prevalecer quando eu estou fazendo essa variação. Feitas essas avaliações, eu vou verificar o que a gente chama de fundos aplicados no giro. Se a empresa se for tudo negativo essa relação, né, entre captação e aplicação,
eu vou ter aqui, se tudo for negativo, quer dizer que ela teve uma necessidade de capital de giro. Se isso tivesse por positivo, quer dizer que ela teve uma sobra no giro. Sobra no juro quer dizer que me financiaram mais do que eu financiei. Ou eu tive reduções de ativos ao ponto de ter origem de recursos. Então aqui, primeiro, como que eu gerei. Segundo, como que eu administrei a captação e aplicação de recursos. Eu separo também, como a gente já disse para vocês, contas que não são operacionais. Tudo que a gente está vendo até aqui são todas as contas denominadas operacionais para fins de fluxo de caixa. Então, só relembrando o conceito que a gente acabou de falar no início da nossa aula, operacionais são todas aquelas cíclicas. Cíclicas acontecem frequentemente. Então, estou mexendo com estoque, com fornecedor, com adiantamento de cliente. Isso acontece frequentemente. E estão ligadas diretamente à atividade da empresa. Ah, professor, eu estou pegando recurso com o banco frequentemente. Não é operacional, porque eu parto do princípio que banco não deve participar no financiamento da empresa. A empresa tem que se autofinanciar. Então, esse aqui é um dos poucos itens que muitas vezes mas cai um pouco daquilo que a gente chama de cíclico. Mas isso acontece frequentemente. Não deveria. Deveria o quê? A empresa gerar caixa, trabalhar muito bem o giro dela e sobrar recursos. Aí, eu não precisaria nem buscar bancos. Mas isso não acontece. Então, a gente vai ver aqui, nessa segunda etapa, também as fontes e usos não operacionais, que seriam o quê? Aqueles itens que não acontecem com frequências, que não são cíclicos. Pagar dividendos, distribuir resultado, né? Todos esses itens. Isso eu consigo também identificar dentro da DMPL. Aqui tem alguns itens que eu consigo buscar o recurso ou valor absoluto. Tem muitas coisas aqui que são valores absolutos, tá? Primeiro que é valor absoluto. Tudo que vem da DR é um valor absoluto e a depreciação é um valor absoluto. Aqui são já resultados de variações de saldos. Né? Muitos aqui são resultados de variações de saldos. Aqui é a valor absoluto. Aí eu quero saber quanto que saiu um sócio. Saiu um sócio, eu tenho um grande problema. Eu tenho aqui uma aplicação de recurso. Porque se tivesse entrado um sócio, eu teria uma origem de recurso. Mas uma origem não operacional. Então, tudo isso aqui, essas demonstrações, me geram itens para montar o meu fluxo de caixa. E eu tenho que saber pensar isso das demonstrações. Quando eu faço isso na reclassificação, eu já estou colocando cada item em suas casinhas corretas. E o que a planilha faz? Ela já direciona, como já está tudo programado no Excel, a planilha é bem simples em Excel, de uma certa forma ela já monta o fluxo de caixa. Na sequência, sabendo quanto que eu gerei de caixa, quanto que sobrou em itens operacionais e não operacionais, eu sei quanto ficou meu caixa no final do período. Claro que deve fechar com o saldo que está lá no disponível. Se não fechar, meu fluxo de caixa está errado. Tá? E a gente vai ver isso na prática. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Se por acaso não fechar o caixa, é outro item importante. Tá? Então, quanto que eu gerei de caixa? Esse valor for positivo. Se foi positivo, eu não precisei pegar recurso com o banco, mas sobrou dinheiro, né? E eu vou ter o quê? Uma aplicação. Quer dizer que o meu caixa, ou o meu disponível, ao invés de diminuir, ele aumentou. Então, houve no meu caixa uma aplicação de recurso. Então, o meu disponível aumentou. Mas por que aumentou o meu disponível? Aumentou o meu disponível porque no período eu tive uma boa administração e me gerou, a melhor das situações, eu gerar caixa. Agora, se for valor negativo, primeiro, eu tenho que identificar, dentro de todos esses passos aqui, que a gente vai ver na sequência, aonde que foi o grande problema dessa empresa. Saiu um sócio, ele botou o dinheiro. E daí, meu caixa ficou baixo e eu tive que buscar dinheiro aonde? Em financiamento. Então, se ele ficar negativo, é óbvio que ele vai buscar outras fontes de recursos. Muitas podem passar não só pelo financiamento, mas pelo ingresso de um novo sócio. Então vamos ver isso na prática aqui com o nosso exercício. Nosso exercício começa com a DRE. Quanto que aqui já está em R$1.000, tá, gente? Então, corto 3 zerinhos lá. Quanto que essa empresa teve de lucro? Se eu pegar lá na demonstração de resultado.
Só deixa eu compartilhar aqui com você. Deixa eu ver. Ah, não dá para fazer em dois. Vou deixar assim. Vou pegar o lucro líquido lá. Está 372 de lucro líquido. Se vocês olharem lá naquela demonstração de resultado do ano 2, eu tenho 372. Então, eu vi lá na DR, né? A depreciação está na própria DR. É uma despesa. E eu vou ter que somar novamente. Mas por que somar? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Por que depreciação eu tenho que voltar aqui no resultado? Só deixa eu ver aqui. Vou parar um pouco aqui e mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar essa planilha do lado a lado com vocês aqui, ó. Por que eu tenho que colocar... Tá aparecendo para vocês aí? Ó. Sim. Só tava pequeno, professor. Aqui eu vou tentar abrir mais. Deixa eu só puxar um pouco para cá. Aí. Melhorou? Só deixa eu dar uma ajeitada para que os dois fiquem na mesma tela. Aí. Deixa ajeitadinho aqui. Só para vocês verem como é que foi feito. Ó. Da onde que eu tirei esse 372? Tá aqui, ó. Daqui, ó. Tá vendo? Por que é o ano 2? Porque, lembrando que para gerar um fluxo de caixa, eu tenho que ter 2 anos. Então, eu vou gerar um fluxo de caixa, que é a movimentação do que aconteceu do ano 1 para o ano 2. Quanto que a empresa gerou de caixa? Que a gente chama de geração operacional bruta. Então, a geração operacional de caixa foi 390. Mas por que 390? Ah, porque eu tive resultado 372 e teve um item aqui que eu não paguei para ninguém. Ah, mas por que eu não paguei para ninguém? Porque, vamos lembrar, como é que é a contabilização da depreciação? Débito de despesa de depreciação e crédito de qual conta? De uma conta redutora de ativo. Qual que é? Tá aqui do ladinho aqui, ó. Ali, ó. Depreciação acumulada 18. Ah, então essa continha não transitou aqui. Mas eu estou falando que eu tive um resultado de 372. E aí que é o grande problema dos empresários, né? Eles não sabem diferenciar resultado contábil de resultado caixa. Resultado contábil, 372 mil. Resultado caixa, 390. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Tudo bem? Por que é 390 ao invés de 372? Porque depreciação, no nosso exemplo aqui, em qualquer outra empresa, não saiu do caixa. E se eu quiser fazer aqui quanto que gerou caixa efetivamente, que é o que a gente chama de geração interna bruta, a primeira parte, eu tenho que somar a depreciação. Deu 300, aqui no nosso exemplo, 390. Deixa eu até aumentar um pouco aqui. Aí. Agora ficou demais. Deixa eu fechar aqui. Só um pouquinho para cá. Aí. Estão conseguindo enxergar? Está muito pequeno, mas aí eu consigo colocar as duas telas no mesmo lugar. Então, aqui, Tá bem ó. pequeno. Tá bem pequeno? Mais um pouquinho, então. Sim, se o senhor conseguir aumentar um pouco. Deixa eu terminar aqui. Aí. Opa, agora melhorou. Aqui eu estou aqui olhando uma tela que eu tenho que movimentar para tudo quanto é lado para poder aparecer as duas telinhas para vocês. Tá aqui. Vamos lá. Então, 390 foi a minha geração operacional. 372. No nosso exemplo está bem simples, porque eu só coloquei aqui o resultado, que na verdade é o lucro líquido do período, mas se eu tivesse que pegar de um balanço fechado mesmo, eu vou pegar o lucro operacional líquido, tá, gente? A gente vai até explicar isso, mas em exemplos mais complexos. Primeiro vamos para o mais simples. É importante que não adianta nada eu querer explicar para vocês um exemplo complexo se vocês não sabem nem o simples. Vamos pelo simples primeiro, tá bom? Então, no nosso exemplo aqui, gerou caixa de 390, que é aquela primeira caixinha, que eu digo que eu mexi com a demonstração de resultado e peguei a depreciação. Então,
390. Agora eu vou ver o que a gente chama de variações de contas de um balanço para outro. Então, o primeiro item que eu vou ter que fazer é como movimentou os meus passivos operacionais. O que eu tenho de passivos operacionais aqui? Fornecedor. Somente. Porque financiamento não é? A gente acabou de falar, né? Então, fornecedor. Como é que o fornecedor se movimentou? Quanto que ele era antes? Fornecedor era 10. Foi para 290. Então, 10 para 290, 280. 280, que sinalzinho que eu coloco? Eu estou aumentando passivos. Quer dizer que o fornecedor me ajudou ou me prejudicou? Creio que ajudou. Ajudou. Se eu não tivesse pego esses 280 com fornecedor, eu poderia ter outras origens que podem ser onerosas, que é o caso do financiamento. Certo? Mas o fornecedor foi camarada, e é justamente o que eles fazem. Me financiou. Quanto que ele me cobrou de juros? Nada. Né? Então, sempre quando aumenta passivos, eu tenho o quê? O sinal é positivo e eu tenho origem de recursos. Então, no nosso exemplo aqui, agora, olhando somente para aquela caixinha onde que a gente chama de variação do giro da empresa ou giro da empresa, eu tenho aqui o que a gente chama de uma fonte operacional de 280. Eu poderia ter outro tipo de fonte operacional aqui? Sim. Se tivesse aqui 13º a pagar e o 13º também tivesse flutuado de 100 para 200, aí eu colocaria mais 100 de quem que estaria financiando a empresa nesse momento? O próprio funcionário. Lembra que a gente até brinquei com vocês, onde é que está o 13º de vocês? O 13º de vocês está financiando a empresa de vocês agora. Ou eu estou errado? Quem é empregado sabe disso. Não está no teu bolso o 13º, né? Ou tá? Tem empresa que adianta, mas não é o caso. Então, se eu também tivesse anteriormente, não tivesse 0 de adiantamento de cliente e no balanço de ano 2 eu tivesse aumentado lá para 300, então 0 para 300, eu tive um aumento de 300. Isso quer dizer que eu devo para o meu cliente 300, eu devo de entregar um produto ou um serviço para ele, mas por enquanto não entreguei ainda, mas eu tenho um compromisso com ele. Quanto que ele vai me cobrar de juro? Nada. Então, é considerado uma outra fonte operacional. No nosso exemplo, só tenho aqui fornecedor, porque é um exemplo bem simples. Então, fontes operacionais, bem reduzido. Por isso que é muito importante, na hora de classificar os balanços, e a gente até vai fazer isso com um cuidado muito grande, de identificar essas contas operacionais e não operacionais, porque eles vão vir para cá, na planilha, e aqui no nosso exemplo, como itens que são ligados ao coração da empresa. E vamos lembrar, né? Operacional é o motorzinho da empresa. Não operacional são eventos que acontecem não de forma frequente, de forma esporádica, não cíclica. E o que nos interessa muito bem é aqueles itens que acontecem de forma cíclica e que são gerenciados também pelo dono da empresa. Ou até mesmo, né, muitas vezes nem consegue. No caso de uma pandemia, ele vai fazer o que pode, mas não é ele que consegue movimentar isso. Mas ele pode, por exemplo, os restaurantes, o pessoal que não foi para o delivery quebrou. Por quê? O fluxo de caixa dele parou. Aonde está o fluxo de caixa dele? Está aqui no início, né? As vendas. Se não teve venda, não tem como girar todas essas engrenagens que a gente está mostrando aqui, tá bom? Então, fontes operacionais, para o nosso exemplo, só foi uma. Como é que eu fiz? O saldo de fornecedores de um ano, menos o outro, deu um saldo positivo aqui de 280. Sempre lembrando desse mecanismo. Contas de passivo que aumentam, elas têm fonte de recurso.
Professor, se tivesse sido o inverso, eu tinha 290, passei para 10. Isso quer dizer que teu fornecedor te deixou na mão. Você pagou e ele não te deu mais crédito. Então, aqui entraria como aplicação. Esse valor aqui seria negativo. E para quem faz análise, espera lá, por que o fornecedor reduziu o crédito para ele? É sinal que o fornecedor analisa também, faz essa análise de balanço para poder dar crédito. O que vocês acham? Sim, né, gente? Sim, ninguém vai fazer fornecimento, porque de uma certa forma é cliente também. Banco, quando faz isso, faz para dar crédito. E empresa, quando analisa fornecedor, também está dando crédito. Também gostaria que aquele fornecedor te pagasse. Então ele tem que analisar. Se ele já percebe que o fornecedor está atrasando e tudo mais, espera lá. Vou segurar. Aqui vai refletir isso. Tá bom? Ficou claro para vocês? Até aqui? Levantem a mão, gritem. Tá? Esses são conceitos primordiais. Professor, vamos fazer mais disso? Vamos. Ivone levantou a mão. Pode falar. Levantei a mão dizendo que eu tinha entendido. Ah, tá bom então. Vamos lá então. Vamos ver se eu estou no chat aqui. Deixa eu deixar o chat aqui aberto. Tá. Se alguém quiser também fazer perguntas pelo chat. Agora vamos entender as aplicações. Por que aplicação? Ah, professor, seria ideal se eu conseguisse vender tudo à vista. Perfeito, isso seria muito bom. Mas isso não acontece. Seria ideal, professor, que eu não tivesse estoques. Sim, cada vez mais as empresas estão trabalhando para isso. Mas isso também não acontece desse jeito. Tem empresas que necessitam ter, porque precisam ter pronta entrega. Agora, na pandemia, nem tanto, né? Mas, vamos lá. No mundo real, aí, algum momento vai voltar ao normal. A gente precisa ter estoques. Isso tem um custo, tá? O estoque vai ter que ficar em algum lugar. Tem um custo para isso. E estoque parado é dinheiro perdido. Tá bom? O que aconteceu com contas a receber? Vamos entender contas a receber? Quanto que era contas a receber lá no nosso exercício? Vamos voltar aqui para o nosso exercício. Contas a receber, tá bem aqui no cantinho. Opa, agora ficou bem. Contas a receber era 45. Foi para quanto? Foi para 250. 45 para 250. Aumentou. Então, vamos lá na nossa regra. Aumenta, eu tenho o quê? Aplicação de recurso. E esse saldo é negativo. Isso quer dizer que eu sou um vendedor. Fui lá, comprei com o fornecedor, coloquei no meu estoque, teve um tempo para ser vendido, e na hora da venda, ainda eu vou ter que dar um prazo. Todo esse processo aí, nós estamos chamando de uma aplicação de recursos. Eu não tive ele, eu não voltou esse recurso para mim ainda. Então, de um ano para outro, a minha estratégia foi aumentar o meu financiamento com os clientes. Ó, em quanto? 205. Comecei a vender mais a prazo. É uma estratégia de venda? Sim. Só que eu tenho que ter o quê? Suporte do meu fornecedor. Ele teve? O que vocês acham? É uma pergunta isso aqui. Teve. Aqui eu estou colocando um universo ideal, né? Pense, o cara passou para o cliente o suporte que ele teve. Só que tem empresário que faz o inverso, gente. Que praticamente paga à vista e dá prazo para o cliente. Aí ele quebra. Por quê? Vai diminuir o giro dele e o custo de capital dele buscar esse recurso para comprar novos estoques começa a aumentar, porque ele vai ter que pagar dinheiro para banco. Aumenta a despesa financeira aqui e começa aquele ciclo que, quando ele descobrir, ele já não tem mais como voltar atrás. Tá bom? Então, contas a receber, 205 é uma dos usos operacionais. Ou aplicações operacionais. Por que é aplicação operacional? Porque contas a receber, numa empresa, sempre está acontecendo, né? Estou vendendo a prazo, estou vendendo à vista. Então, é operacional. Outro ponto aqui é os estoques. Como é que estavam meus estoques? Eu tinha estoques de 290, passei para estoques de 350. Então, como é que ficou isso no meu fluxo de caixa?
290 contra o 350, também ficou o valor negativo. Então, de usos operacionais, quanto que ele gastou? 265. Sendo que grande parte foi com contas a receber, mas também ficou estocado. No confronto entre aplicações e usos, eu tive necessidade ou sobra? Tá? Sobra. Sobra. E quem que foi que me ajudou nesse processo todo? Fornecedor. Fornecedor. Aqui, veja, eu só tenho dois valores bem simples, mas fica muito claro o quanto o fornecedor foi fundamental nesse processo. Eu estou falando no giro. Só que veja, ó, do gerado de caixa até agora, 300 aqui dá 405, no gerado de caixa até agora, o grande valor está aqui dentro. Claro que daí a gente vai ter que ver o que aconteceu desse ano para esse ano em resultado. Então a gente vai ver que um dos grandes fatores pelo qual ele obteve esse resultado foi justamente quanto que as vendas cresceram, ó, de 200 para 650. Aqui descobrindo o que aconteceu, por que ele vendeu tanto. Então esse foi um fator pelo qual ele teve essa geração, que ainda foi ajudado por fornecedores. Isso aqui foi algo a mais. Mas poderia ter sido o inverso. Ele não tem gerar tanto assim em caixa, mas ele soube muito bem administrar isso aqui. O que acontece muito com o supermercado, né? Então, lembra que a gente analisou o pão de açúcar? Se eu colocar o pão de açúcar aqui, fica muito claro que fornecedor vai ser o grande cara dele. Porque de um ano para outro, geralmente ele está explorando mais o fornecedor. Embora que também estoque, ele vai praticamente ficar estocado. Mas ele tem um giro grande. Mas contas a receber? Contas a receber, geralmente vai ser menor que do ramo, ou que das empresas. Por que contas a receber vai ser menor? Porque isso o mercado vende praticamente à vista. Então, no fluxo de caixa, eu consigo identificar também a operacionalidade da organização. Só que tem que tomar muito cuidado, tá? O nosso exemplo aqui, nós estamos falando de demonstrações fechadas em dezembro. E a gente também pode também fazer fluxo de caixa com fluxo de caixas intermediários. Se eu pegar isso aqui, em vez de dano 2, se fosse um balancete, eu poderia estar comparando um momento cheio de 12 meses com um momento de apenas 6 meses, que pode ter sazonalidade e pode interferir nesses itens aqui. Igual a gente falou lá nos slides, que é o que a gente chama de giro permanente, giro sazonal, né? Permanente, sazonal, e tinha mais uma. Agora me falhou na memória. Então, no nosso exemplo aqui, ela não teve necessidade de capital de giro. Nós tivemos uma sobra de giro de 15. Se fosse o inverso, se nós tivéssemos aqui, ao invés do fornecedor e da prazo fosse 280 negativo, ou ele tivesse me negado o prazo e ainda eu tivesse pago e ele não tivesse renovado esse financiamento, esse valor aqui seria negativo, mas, como eu gerei caixa, um justificou o outro, tá bom? Até aqui, tranquilo? Então, a primeira caixinha, geração de caixa, excelente para a empresa. Aqui, se ficar no 0 a 0, está muito bom. Ou, se eu tiver aqui um valor de usos que consiga ser suportado pela geração de caixa, também está bom. Se não tiver, eu vou ter que buscar recursos no mercado. Muitas vezes na nossa fórmula aqui, vai aparecer, eu vou mostrar para vocês, vai aparecer o que a gente chama de fontes não operacionais. Para fechar isso aqui, eu tive que buscar dinheiro com instituições financeiras ou até mesmo com os sócios, e daí vai aparecer o fluxo de caixa. Vai ser outra fonte de caixa, pode ser não operacional. Vamos continuar agora aqui mostrando para vocês usando... não sei se está aparecendo aí. Está aparecendo somente... Deixa eu rodar por aqui. Ele está colocando... Só deixa eu trocar aqui, gente. A apresentação está indo em outra página aqui. Deixa eu parar essa apresentação e colocar para vocês a apresentação em uma outra tela.
Na tela que está a apresentação aqui, só um pouco. Tela inteira. Aqui que vai aparecer a planilha, mas daí eu vou jogar ele como apresentação, vai aparecer para vocês aí. Está aparecendo agora? Sim? Estão conseguindo enxergar? Agora sim, professor. Beleza. Então, explicamos todos esses itens aqui, ó. Muito importante. Gerei caixa de 390. Tive fontes junto a fornecedor de 280, muito por conta do fornecedor me deu mais crédito, mas usei 265, sendo em grande parte financiando o meu cliente. Então, eu tive uma sobra no giro, ao invés de uma necessidade de capital de giro de 15. Quanto que foi a minha geração operacional líquida? 405. Parou por aí? Não. Vamos verificar aí. Professor. Oi, pode falar. Minha dúvida é de onde surgiu aqueles 15. 15. Isso. 280 de fontes contra uso, 265. Nossa. Perdão. Aqui, ó. Cada caixinha dessas são subtotais. Então, o primeiro subtotal, quanto que eu gerei? Quanto que eu gerei, fui lá no minha ADR, peguei o meu lucro, e aqui no ADR normal seria o lucro o operacional líquido, e tenho a minha depreciação. Retornei com a depreciação, por quê? Porque não só foi sair de caixa, 390. Agora, como é que eu administrei meu giro? No meu giro, tive crédito 280 de fornecedores, mas tive usos de 265. Líquido deu 15. 15 mais o 390 que eu gerei, então eu tive uma geração operacional de caixa líquida de 405. Claro que poderia ser invertido aqui, né? Dependendo do que acontecesse cada uma dessas contas. Ok? Não, Mais alguma dúvida? Perfeito aí a colocação do nosso colega. Não, somente isso. Agora, vamos falar de contas não operacionais. Lembra que tem alguns no meu exercício que eu deixei até zerado. Porque, mas se eu quisesse ter aplicação em investimento, não teve. Então, só deixei as continhas zeradas. Aqui eu só coloquei os itens que realmente tiveram movimentação. Então, o que eu tive de fontes não operacionais aqui, considerando valor positivo? Ingressou um sócio? Não, zero. Não teve um sócio. Aí, como é que eu sei que não ingressou sócio? Porque o capital social permaneceu o mesmo. E a única movimentação que aconteceu no patrimônio de um período para outro só foi o resultado. Então, por isso que a TMPL, nesse caso, é fundamental para avaliar isso. Então, teve zero aqui de movimentação. Tá? Se fosse operacionais, não teve nada. Mas eu tive aqui usos operacionais, não operacionais, desculpe, que eu tenho que considerar. Quanto que era o saldo do meu imobilizado anteriormente? 150. Quanto que ele está agora? 240. Opa, professor, mas está diferente, está 222. Você colocou o valor líquido, provavelmente. Por que você não pode colocar o valor líquido? Se eu descontei lá de cima o 18, quando ele era despesa de depreciação, quando é depreciação acumulada, eu também vou ter que descontar aqui, tá, gente? Então, eu tenho que fazer o valor de custo quando eu faço esse cálculo. Então, eu tinha 150, eu pego o valor de custo que está lá, 240. A depreciação eu não coloco, porque senão vai ficar sobrando uma ponta de 18. Isso não pode acontecer. Tá bom? Porque a contabilização da depreciação, vamos só relembrar, despesa de depreciação vai para o resultado e vai como depreciação acumulada, diminuindo do imobilizado. E o que aconteceu com o imobilizado aqui? Ó? Eu quero somente o que movimentou o imobilizado. Se você for olhar no exercício, vamos pegar aqui, no exercício que está lá no... Deixa eu pegar aqui. Está aparecendo aqui. Se eu for pegar lá no exercício, quanto que tinha de imobilizado? Imóvel, tinha um imóvel de 150, e a única coisa que movimentou foi um veículo de 90. Então, 150 mais 90 dá os 240 que está aqui. Então, a única coisa que eu comprei nesse período foi o quê? Inclusive, eu sei até o que comprou, né? O que eu comprei?
Foi um carro. Foi o valor que variou, 150 mais 90. Eu vou tirar o imobilizado, porque o imobilizado, novamente, só tem efeito contábil, contábil, né? Tá certo. Então, eu tive uma aplicação de um ano para outro. 150 foi para 240, um menos o outro dá 90. Opa, quer dizer que então eu adquiri um imobilizado de 90. Investimento, não tive nenhum, então está zerado. Então, usos não operacionais, eu tive o 90. Adquiri um imobilizado, que foi um carro. E já até consigo identificar isso. Como é que eu consigo identificar? Olhem lá no nosso exercício. Deixa eu até... deixa eu colocar aqui lado a lado. Vou colocar lado a lado para vocês verificarem isso aqui, só para que a gente fique na mesma página, tá, gente? Eu estou mostrando uma coisa para vocês aqui, estou com 2 telas. Estou com um privilégio em relação a vocês. Só deixo agora desconectar aqui e conectar vocês em outro. Tem que estar flutuando nas 2 telas. Vamos lá. Tela cheia, inteira. E eu vou mostrar esse aqui. Então, como é que eu cheguei nesse valor aqui? Do imobilizado aqui. Vai apresentar aqui. Aqui. Estão conseguindo enxergar aí? Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Ficar um pouquinho. Aqui. Então, eu tinha um imóvel de 150, que é esse ano aqui, ó, 150. Fui para quanto? Fui para o imóvel mais o veículo. Não vou ter que tirar isso aqui, porque isso aqui é justamente a contrapartida do que veio aqui, que eu já ajustei. Aqui eu somei, foi para 390, então não deixei de diminuir. E aqui eu também tenho que tirar do imobilizado. Então, foi de 150 para 240, que é 150 mais 90. A diferença de um ano para outro, então, ativo aumentou. Ativo aumentou, quer dizer que eu tive uma aplicação, o valor é negativo. Então, aumentou em 90. E eu até consigo identificar no nosso exemplo, que está bem simples, está aberto, né? Eu tinha um imóvel, adquiri um automóvel. Ah, então, automóvel foi justamente o que aumentou. Ah, então, isso aqui é interessante para quem está analisando o crédito? Aumento do imobilizado? O que vocês acham? Ou analisando o crédito, ou análise de balanço. Eu falo analisar crédito aqui porque é costume do banco, tá, gente? Eu dei muito curso para o pessoal que está falando análise financeira, mas focada mais para decisão de crédito, né? Então, é interessante eu saber se a empresa está aplicando no seu imobilizado de um ano para outro. Sim ou não? Por quê? Eu acho que eu já comentei com vocês isso. Pode falar, Ivone. É bom, né, quando a pessoa está investindo no imobilizado. Garante a continuidade da empresa. Lembra do princípio contábil continuidade? Né, Rodrigo? O que você ia falar? Eu acredito que seja bom até Você porque ela comentou mesmo. Oi. Então, eu acredito que por ela ter tido uma sobra do capital de giros e mesmo assim ainda ter aumentado o imobilizado, eu acho que faz sentido, né? Faz sentido. Só que a gente viu aqui que no final do período, ó, 405, só deixa eu abrir aqui. Vamos usar esse mesmo aqui, né? Ó, 405 menos o 90, que foi esse investimento, quanto que ficou o caixa no final do período? Ficou os 315, ó. Até aqui, aí. 405 menos esse investimento, fechou caixa no final do período, 315. Excelente. Foi lá e comprou. Só que tem um detalhe, né? No nosso exemplo aqui, nós também temos uma movimentação em uma outra conta no passivo, que não foi ainda feita nesse nosso... Nós temos o financiamento. O financiamento era 0 e agora passou a quanto? Ó, quanto que eu tinha de financiamento aqui? 0, só tinha fornecedor. E eu passei para 90. Do que será esse 90? Da aquisição do veículo? Exatamente. Isso mesmo.
E como que é a contabilização da aquisição do veículo? Aumenta o total do imobilizado e vai para financiamento. Aqui eu consigo identificar qual a fonte. Ah, mas professor, ele tinha dinheiro para comprar à vista. Por que ele financiou? Aí vai a pergunta para vocês. Por que os empresários realmente optam muitas vezes por buscar recurso com o banco? Por quê? Eu acredito da liquidez da empresa, né? Isso mesmo, Rodrigo. Porque pense em momento de pandemia, né? Eu preciso ter dinheiro na mão. Porque eu não consigo fazer nada, pagar funcionário, por exemplo. Por que as empresas quebraram? Muitas empresas quebraram. E nós vimos tanta empresa quebrando, muito por conta que não tinham o que a gente chama de liquidez. Outra coisa também, que é muito importante, dependendo do nível, no caso do SA, nessas grandes empresas, no nível de tributação, essas empresas, as despesas financeiras são consideradas dedutíveis de imposto de renda. Então, eu tenho, além de um fôlego no meu giro, eu também tenho um benefício fiscal. Então, isso justifica isso. Então, como é que ficou lá no final, então, gente? Para fechar o nosso fluxo de caixa aqui. Ele foi lá e buscou. Quanto que era? 0 de financiamento. Foi para 90. Então, aqui eu tenho... Por que é positivo esse valor? Porque aumentou um passivo, né? 0 para 90, 90. Então, aqui eu tenho de um ano para outro os empréstimos. Ó, 90. Isso aqui ajudou? Sim, foi justamente o de recurso que ela usou para comprar o veículo. Tá, e como é que fechou meu caixa? Aqui é o que a gente vai fazer o contraponto. Quanto que eram minhas aplicações financeiras lá no ativo? Vamos ver aqui, ó. Eu tinha caixa de 80, passei para um caixa de 485. Aqui eu faço, ó, 80 para 485. Então eu tive um acréscimo de 405, que é justamente o valor que aumentou aqui, ó, no meu operacional. No final das contas, o meu fluxo de caixa fecha certinho 315 com 315 no final do período. Aqui. Isso aqui mostra que o meu fluxo de caixa está fechando perfeitamente. Ah, mas professor, então por que se chama fluxo de caixa? Justamente por isso aqui, ó. Eu sei que essa empresa movimentou o caixa dela em quanto? 405 mil. Quais foram os fatores pelo qual ela movimentou o caixa? Agora vamos abrir aqui. O que ajudou essa empresa a movimentar esse caixa? Qual foi a primeira coisa que a gente viu lá no início? Foi a própria geração, né? Mas eu também teve ajuda do quê? Dos fornecedores. Claro, teve que aplicar estoque, teve que financiar seus clientes. Isso ainda conseguiu fazer investimentos. Que tipo de investimento que ela fez? Comprou um imobilizado, um automóvel. Sobrou recursos? Sobrou 315 ainda. Mas ela ainda conseguiu, né, para que não ficasse totalmente deficitária, por isso até que o caixa dela melhorou, conseguiu esse financiamento no final aqui, ó, dos 90. E aqui fica muito claro. E aqui mostra a movimentação. Essa movimentação fecha certinho com o que a gente teve aqui, ó, de geração operacional de caixa. Precisei ir na empresa para descobrir tudo isso? Não. Aqui tem informações que podem ser conjugadas com indicadores, vários indicadores. O primeiro deles, eu posso dizer que essa empresa aumentou o endividamento dela, financeiro? E total, é óbvio, né? Sim. E por que ela aumentou o endividamento total e financeiro? Quais são as respostas? É uma pergunta. Por que ela aumentou o endividamento total e financeiro? Por causa do tanto os fornecedores como o financiamento? Exatamente, Matheus. Só que perceba, né? Aonde foi o maior financiamento, que eu digo? Que o financiamento operacional foi o próprio fornecedor. Agora o outro, claro, vou pagar juro, mas eu tive um fôlego financeiro por conta disso.
Aí que está, gente, a grande sacada quando nós estamos falando em finanças, é avaliar o custo de capital. Nessa situação aqui, foi muito mais interessante financiar o giro dela com o dos fornecedores, com o próprio crédito dado do fornecedor. Ah, mas essa empresa deixou de dar crédito para os seus clientes? Não. Usou o mesmo item, né? Usou o crédito dado pelos meus fornecedores para poder financiar seus clientes. Então, de uma certa forma, trabalhou com o dinheiro dos outros. Aí está a habilidade do administrador em usar dinheiro dos outros. Vamos fazer isso dentro do... Só deixa eu desconectar aqui. Agora vamos fazer isso dentro da planilha. Tá? Então, eu vou colocar as duas planilhas lado a lado. Eu já até deixei pronto aqui. Eu vou deixar eles lado a lado para que vocês percebam como é que a gente faz isso na planilha. Vou puxar aqui e vou passar para vocês. E aí, como é que funciona a planilha, né? Porque até então eu só passei para vocês a planilha. E agora vamos dizer assim, ó, vamos utilizar o nosso exemplo para ver que, claro, fica bem mais fácil. Ao mesmo tempo que eu tenho uma reclassificação de balanço, eu vou mostrar para vocês como é que a gente distribui isso dentro da planilha. Deixa eu só compartilhar com vocês a minha tela, agora conjugando os dois itens. Estão enxergando aí? Eu sei que algumas coisas vão ficar pequenininhas, mas quando tiver alguma coisa eu já vou falando para vocês, tá? Aqui está a planilha, eu coloquei no item dados para que eu preencher. Então, já até iniciei aqui, ó. Empresa de Tic-Tac, o CNPJ dela, que antes era CGC, que grupo de empresa ela pertence, qual a cidade, qual o setor de atuação, a fundação. Esses valores já vão estar em R$1.000. Aí, professor, eu quero fazer uma análise financeira em dólar. Pode fazer por aqui, coloca dólar ou qualquer outra moeda. Coloco sempre nessa ordem aqui, ó. Aqui eu coloquei 2001 e 2002, porque os nossos balanços são 01 e 02. Então, só para poder nós fazermos é auditado ou não, não é auditado, não é consolidado. Aqui, esse que era do tempo que... Isso aqui foi montado para os nossos gerentes na época. Eu ajudei a redirecionar isso aqui, para que eles pudessem ter... Opa, escapou aqui. Para que eles pudessem ter uma ferramenta direto com o gerente, com o cliente, ele pudesse fazer análise financeira. Ele só reclassificava. O grande problema que aconteceu isso aqui, quando o HSBC veio, é que o gerente da conta, ele saía do banco e levava a planilha, levava o cliente e levava todos os dados. Então, a gente colocou isso aqui de forma sistêmica dentro de um grande sistema dentro do banco. Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui, colocar a data aqui, ó, sempre lembrando o ano aqui, já no formato com o ano com 4 dígitos e tudo mais. Nessa, não é de trás para frente como vem publicado. Lembra que a metalgráfica vinha invertido. Aqui, mesmo porque na hora de fazer os cálculos, essa planilha está formatada para isso. Está formatada para... de cá para cá vai aumentando os anos. Aqui dá para colocar 3 balanços e um balancete. Nunca 2 balancetes, tá? Sempre um balancete. 3 balanços. Aí, professor, eu quero colocar um balanço e um balancete. Tudo bem. 2 balanços e um balancete também dá. Então, vamos agora preencher essa telinha inicial. Esses dados aqui são importantes serem corretos. Aqui, não se preocupe em relação tem que tomar cuidado para que esses valores sejam válidos. Se você colocar um valor aqui, por exemplo, 32/12, ele não vai fechar e também vai dar problema, porque na hora de calcular prazos médios, ou até mesmo evolução em vendas, ele não vai identificar as datas, então ele não tem como fazer o cálculo. Então, sempre tomar um cuidado aqui, tá? Agora, vamos preencher a nossa reclassificação. O que eu tenho aqui? Ano 1 e ano 2, caixa, 80, 1, 485, ano 2. Vou puxar um pouquinho para cá. Deixa eu abrir aqui. 485 aqui. Nota que ele já vai fazendo... Opa, escapou. 485. Ele já vai fazendo análise vertical e também já vai fazendo as somas dos grupos. Contas a receber. Contas a receber nessa caixinha. 45.
Mas, professor, eu não sei em que lugar vai cada um desses. Eu passei, na nossa aula, quando começamos a falar sobre indicadores, eu passei um manualzinho de reclassificação também, tá? Quando nós falamos indicadores de reclassificação. Lá tem um depara disso aqui. Aqui eu tenho contas receber de 45 no ano, quanto que ficou? Foi para 250 em outro ano. Provisão para devedores não tem. Bom, circulante, está faltando aqui os estoques. Quanto que eram os estoques? 290. Opa, foi para estoques 350. E não tenho longo prazo, só vou ter aqui imóveis e equipamentos. Eu tinha 150, fui para 240, e aqui eu tenho menos 18 da depreciação acumulada. Total de ativos, 565, fechou. Do outro ano, 1,307, fechou. Vamos para o passivo. Todo mundo está acompanhando? Difícil? Pessoal, ativo? Meia dúzia de contas. 3, 4. Tranquilo, gente? Vamos lá. O passivo. Tranquilo. Fornecedores. Quanto que eu tinha? Só vou puxar um pouquinho para cá agora, que agora mexer com o passivo. Fornecedor. Eu tinha fornecedor 485. Para quanto que ele foi? Opa, 485. Não era 10, professor? Não, pera um pouquinho. O professor que errou aqui. Eu peguei aqui o clientes aqui, só puxar um pouco mais para cá. Aí, agora sim. Era 10. Foi para quanto? 290. Empréstimos e financiamentos em moeda nacional, curto prazo. Aqui. Ó, quanto que era? 0, foi para 90. Então, 10 de circulante, 380 de circulante, passivo circulante. A única coisa que mudou foi o patrimônio. Quanto que era o patrimônio antes? Capital integralizado de 500. Ano 500. E eu tinha lucros e prejuízos acumulados de 55, é isso? Notem que aqui eu já, ó, checagem aqui, ó. Se eu tirar os 55, fica a diferença de 55. Então, 55, zerou. Zerou que não está ativo igual passivo. Aqui está faltando 927. Se você for ver, é justamente o que está faltando aqui, ó. Então, eu tenho aqui 500. E eu tenho também... Quanto que é o lucro prejuízo acumulado? 427. Ativo, passivo, fechou. Vamos para a demonstração de resultado. O que eu tenho de resultado? Aqui está fácil. Vamos primeiro aqui. Deixar que caiba os dois. Receita líquida. Ano 1, 200. Aqui eu não preciso nem colocar sinal, tá, gente? Ele já vai fazendo. Essa conta aqui é positiva. Custos. Eu tinha 100. Ó, custo da mercadoria vendida. 100. Foi para custos 250. Despesa administrativa. Quanto que era? 45. Foi para... Ali na planilha, a primeira linha é receita bruta, né? É, receita bruta. Ah, tá. É que aqui não tem... Aqui as duas se confundem, tá? A diferenciação de receita bruta para líquida é justamente os impostos. Então, você pode ver que a receita líquida ficou idêntica. Tá vendo? Ó, eu não tenho imposto aqui. Eu coloquei receita líquida para facilitar, porque senão eu teria que contabilizar impostos aqui também. Eu teria ICMS a recuperar e eu teria ICMS a recolher aqui. Aí o cálculo, aí todo o processo ficaria mais complexo. Eu quis simplificar aqui, tá? Só por conta disso. Beleza? Eu não tenho impostos e também não tenho abatimentos e devoluções.
Mas, se existisse contas retificadoras, você pegaria a receita bruta aqui, tá? Perfeito. 45 despesa administrativa foi para despesa administrativa 10. Aí. Tem uma conta aqui de despesa de depreciação. Mas, professor, tá junto das despesas. Eu coloquei aqui junto dos custos, porque na planilha ela é feita para todo tipo de empresa. E numa indústria, a maior parte está dentro do custo. Então, aqui, eu não precisei nem diminuir do custo, eu já coloquei direto. Esse item aqui, ele não ia aparecer no balanço publicado. Se fosse numa indústria, e eu fosse lá na demonstração de fluxo de caixa da indústria, dessa grande indústria, eu colocaria 10 aqui em depreciação e diminuiria do custo. Mas por que eu tenho que destacar esse 10 aqui? Ivone, você ia fazer alguma pergunta? Ivone? Caiu. Por que eu tenho que destacar? Isso é importante, gente. Por que eu tenho que destacar esses 10 aqui? Por que vocês acham que tem que destacar? Para na hora do cálculo do fluxo de caixa, ele considerar, né? E na verdade não é 10. Eu que errei, né? É 18. É isso. Olha lá, vamos lá. Ninguém falou, hein? É 18. Porque não tá fechando, ó. Ó, 55 e o 372. Agora ficou idêntico. 372, pô, perfeito. Na mutação do patrimônio líquido, se vocês perceberem, não houve movimentação além do resultado. Então eu tive 500, que foi o meu patrimônio inicial lá, no início, né? Na constituição da empresa. Tive 55 de resultado, foi para 565. Aqui, se tivesse ocorrido uma saída de recursos, ou entrada de um capital, mas daí se refletiria aqui. Então não houve, pode ver que ele ajusta certinho. Teve alguma diferença? Se eu tivesse aqui, por exemplo, distribuído o resultado de 10, ó, dava uma diferença e carregava isso aqui. Então aqui, para a planilha, eu não consigo fechar meu fluxo de caixa. Porque isso aqui não reflete, ó. Se eu pegar aqui o imobilizado desse ano, 555, que é o final aqui, né? Deixa eu tirar esse 10 aqui. 555. Mais o resultado do período, que foi 372, pode ver que fecha certinho. Não teve nenhuma movimentação além do resultado? Não. Mas eu tenho que sempre aqui, no caso da planilha, mencionar qual que era o patrimônio líquido inicial. Isso aqui eu pego na DMPL, tá? Essa DMPL eu puxo com a DMPL. No nosso exemplo aqui, não tem por que montar uma DMPL, porque ele está bem simples. De uma certa forma, já dá para perceber que não houve movimentação além do resultado. Vamos ver como é que ficou o meu fluxo de caixa? O fluxo de caixa está calculado. Vamos ver se ele fechou com... Vamos abrir agora aqui. Lucro operacional líquido, 372, 18 da depreciação, 390, certo? 280, fontes operacionais 280, 205 mais 60 estoques, 265, fundos aplicados no giro, IOG 15. Quanto que deu? 405. Teve entrada de capital? Não. Interesse minoritário, exercícios futuros, outros passivos, ganhos, tal. Não teve nada disso. Tributo parcelado. Todas essas contas aqui eu posso buscar das demonstrações, mas não aconteceu. Aquisição de ativo fixo, 90. Quanto que fechou a minha geração? 315. 90 de aquisição, 405, 315 negativo. Já viram isso em algum lugar, não? No outro exercício que a gente viu. Vamos ver isso, como que eu calculei cada um deles, se eu fosse considerar olhando a planilha. Que eu acho que é essa aqui. Não, essa aqui é o indiano. Aqui, como é que eu vou fazer? Aqui eu já vou mostrar para vocês, ó. Igual este. Então, primeiro vamos começar aqui no início, no fluxo de caixa. 372, de onde que eu tirei? Da DRE, esse valor aqui. 372,
Veio da DRE. 372 veio daqui de baixo. Ó. 372. Ah, mas como é que eu calculei? Eu peguei esse 372 aqui, igual, deixa eu ver aqui fora, esse cara aqui, mais esse valor que está aqui, ó, que é a depreciação. A fórmula já faz isso. 390, cash 390. Geração 390. Por isso é muito importante na hora de reclassificar e identificar a depreciação. Da onde que eu tiro isso aqui? Se não tiver isso, tem que perguntar para a empresa. Quanto foi jogado de depreciação para resultado? Ou itens não caixa? Ó, no nosso exemplo aqui é pequeno, mas pense numa transportadora, onde tem um monte de caminhão. Esse valor aqui vai ser bem grande. E vai dar um impacto muito grande na geração de caixa. Tá bom? Então, essa geração de caixa aqui, perfeito? 390. Agora eu vou ver como é que eu vou fazer essa aqui que a gente chama de, esses itens aqui, do giro, né? Como é que eu cheguei nesses valores? Vamos lá? Fornecedores. Vamos lá, fornecedor. Primeiro vou pegar o fornecedor. Igual esse aqui menos esse. 280. Por que positivo? Porque aumentou. Então os 280 veio daqui. 280. Aqui é a relação percentual, tá, gente? Em relação ao total, aqui em relação à receita líquida. Então, só para não confundir, deixa eu só ocultar isso aqui, senão vocês vão começar a pensar, professor, de onde que veio aquele valor? Esse aqui é só mais um... Tá. 280, fechou fontes operacionais? Ah, mas poderia ter provisão? Poderia. Como é que acontece isso? Se eu fizesse isso aqui, ó, fosse lá no passivo, tivesse aqui uma provisão que era 10, foi para 30. O que vai acontecer lá? Opa. Aqui não está no automático. Cálculo, revisão, fórmulas, dados. Eles não estão fazendo avaliação rápida aqui. Cadê? Onde é que está isso? Oh, caramba. Exibir. Revisão. Proteger fórmulas. Avaliar, rastrear. Ação de cálculo. Calcular agora. Deveria de vir aqui, gente. Essa provisão tributária aqui, ó. Por quê? Porque eu aumentei o valor em quanto? Aqui, ó. Igual este menos esse. Esse seria mais um item operacional para ser colocado lá. A planilha não está aqui de forma automática, por isso não está rodando aqui, só para a gente mostrar. Tá? Então, os 280, tranquilo? Contas a receber. Como é que eu cheguei nessas contas a receber de 205 aqui? Vamos lá, na planilha, que é uma planilha já esse aqui que se chama... Isso aqui é que é gerado automaticamente. Não vamos mexer nessa planilha aqui, tá? Aqui é só para... Já tem, inclusive, análise vertical. Igual este cara aqui, menos o ano anterior. Como é que ficou? 205. Ah, professor, mas aqui é o valor positivo. No caso aqui, por que ele é negativo? Vou até fazer de forma inversa, só para o cálculo ficar negativo. Porque é a aplicação. Oi? Professor, será que ele não calculou automático por causa do ativo lá? Dentro da fórmula, veja, dentro da fórmula já tem os cálculos aqui, ó. A fórmula, se você for olhar aqui, ó. Mas será que ele não jogou por causa que lá embaixo aparece ativo cheque lá, que daí fica o 10 e o 30 lá embaixo? Não é por causa daquilo. Não. Aqui é porque nessa fórmula eu estou trazendo o valor negativo, tá? Essa fórmula aqui faz o cálculo invertido. Essa fórmula aqui faz isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você como é que ela faz. Vou fazer aqui, ó. Menos esse, menos esse. Ela faz assim. Apesar que aqui é contas a receber, né? Deixa eu fazer no... Aqui. Ó. Vou fazer aqui essa fórmula. Igual esse aqui. É isso que a fórmula faz. Por quê? Lembrando aquele conceito que a gente já viu. Fornecedor. Tá correto. Fornecedor tá correto. Tá certo. Vamos lembrar o conceito? Quando aumenta ativo, tem que ser... Quando aumenta ativo, é negativo ou positivo aqui, gente? Menos aí.
Aí, 295. Acho que é isso que deu, né, Cash? Porque 295. 205, quantos receberam aqui? Deixa eu ver aqui. $45, quantos receberam? Uai. Vou fazer aqui a minha calculadora. Será que eu errei alguma fórmula? 250, 45. Não, dá 205. Aqui dá dando os raios 205 aqui. Ele não está fazendo o cálculo aqui, gente. Esse valor aqui menos esse, se você for ver bem, vai dar os 205. Não deu para fazer o cálculo ali. Estoque, mesma coisa. Vamos ver o estoque aqui. Quanto que dá o estoque? Deixa eu ver se consigo fazer esse aqui. Menos esse. Ah, tá. Eu fiz o cálculo errado. Menos esse, mais esse. Aí dá. Aí, ó, 205. Claro, aqui eu tenho que inverter os valores aqui, né? Então, se eu colocar mais e aqui eu colocar menos, aí ele vai dar valor negativo. É isso que a fórmula faz internamente. Não precisa se preocupar com isso, a fórmula já está fazendo, tá? Menos. Aí, ó. Então, como é que eu consigo chegar a esse cash aqui, ó? 265 foram usos operacionais. Por que eu considero usos operacionais? Porque essa empresa, de um ano para outro, aumentou em 265 os financiamentos dos seus estoques e os financiamentos dos seus clientes. Isso aqui, a soma desse cara aqui mais esse cara aqui, me deu os 15. Como é que eu faço isso aqui? Deixa eu ver se tem um ladinho aqui para a gente poder fazer. Igual positivo esse menos ou mais, né? Porque ele está negativo. Mais esse. 15 positivo, que é justamente o que está aqui. Esse 15, esse valor de 15 aqui, mais o 390, que foi a geração, foi 405. Não teve nenhuma entrada, agora a aquisição de ativo fixo é aquilo que eu falei para vocês. Ele pegou lá no meu... Aqui já é imobilizado. Eu peguei esse valor aqui, ó. Igual... É basicamente isso aqui que a gente fez aqui. Só deixa eu copiar a fórmula. Que eu faço sem considerar. Então, esse ano para esse ano aumentou em 90, que foi justamente o que aconteceu nos financiamentos. Quanto que eram os financiamentos? De um ano para outro, né? Aqui, ó. Só que aqui é positivo, por conta que nós estamos falando de ativo. Então, aqui é menos esse e mais esse. Isso que vai fazer invertido. 90. Como é que fica no meu cash aqui? Imposto pago aqui, ó. Para onde que foi aqueles impostos lá? Deixa eu tirar ele daqui, que senão vai fechar meu caixa. 90 de usos. 90 de usos, que foi a aquisição do ativo. Aqui que a gente chama de financiamentos no fluxo de caixa normal. No final, eu tive uma geração de 315, porque gerei 405. O grande motivo de geração de caixa foi justamente o resultado. E no giro sobrou 15, muito por conta que o fornecedor me ajudou. Comprei um carro e fechei com 315. Só que esse carro, contei com a ajuda de um financiamento. No final das contas, houve uma movimentação no meu circulante de 405. Como é que eu consigo identificar? É aqui, é esse cálculo aqui, ó. Vamos pegar a mesma lógica, né? Então, desse de 80 para 485, aqui que está os 405, que está contado em todas essas historinhas que a gente viu aqui. Agora vai a pergunta, essa empresa é boa ou é ruim, gente? Só pela análise de fluxo de caixa, nem olhei indicadores. O que vocês acham? Estão me ouvindo? Entrou gente, saiu gente. É uma pergunta. Vou ter que direcionar?
Rodrigo, pode falar. Eu, com meu pouco conhecimento, acredito que seja boa. Boa. Me justifique agora, Rodrigo. É muito pela questão da liquidez, acredito que... Né, Geração de caixa. Principalmente aqui, ó. Tá? Agora... Mas eu comparo de um ano para o outro? É que aqui já está feita a comparação de um ano para outro. Agora vamos ver em questão de indicadores. Nós vimos somente... Vocês viram apenas o enfoque de fluxo de caixa. Então, essa empresa gerou caixa internamente, sobrou no giro, que inclusive até fez investimentos. E sobrou no final. E o caixa dela foi aumentado em 405 de um período para outro. Não é qualquer empresa que gera isso. Mas por quê? A grande foco está aqui, ó, o maior valor está aqui. Então vamos ver isso aqui nos indicadores. Eu tenho aqui, nessa outra planilha, eu já tenho os indicadores. Ó. Quanto que evoluiu as vendas? Aqui embaixo. 225%. Aonde que está o grande fator aqui pelo qual essa empresa aumentou o seu resultado? Claro, nosso exemplo é bem simples, tá, gente? Mas foi muito por conta disso aqui. Teve grandes custos e despesas. Qual que é a margem dessa empresa? Ó, a margem líquida dela, 28 para 57. Aqui já tem todos os indicadores. Ó, índice de liquidez corrente, 20,75. Uma pergunta aqui. Por que ela diminuiu a liquidez corrente dela de 20,75 para 2,65? Matheus, eu acho que essa pergunta você sabe responder. Eu? É. Peraí. Peraí, professor, eu tava conectando o notebook na tomada, eu não ouvi a pergunta direito. Por que a liquidez corrente diminuiu tanto? De 20, para cada R$1 de dívida, ela tinha 20,75 reais de bens e direitos, mas reduziu. Claro, ainda continua excelente. Era muito boa, agora continua boa ainda. Porque ela ainda tem para cada R$1 quase R$3 de bens e direitos. É porque ela se endividou com os fornecedores e os bancos. Exatamente. Isso. Agora faz sentido os indicadores? Faz sim, faz. Agora dá para fazer a conexão, né? Mesma coisa acontecendo com a liquidez seca. Por que a liquidez seca diminuiu bastante? Aí já tem mais um fator, né? O fato dela ter comprado mais estoques também. Então, ela aumentou os seus estoques e também teve endividamento, né? O endividamento financeiro e com fornecedores também fez com que ela tivesse isso aqui. Claro que aqui, ó, eu vou ter EBITDA, tudo calculado, mas eu vou ter aqui, gente, ó, quer ver? Prazos médios, tá aqui. Ó. Prazo médio de recebimento dessa empresa. 83 dias. Estocagem, 180, altamente estocada. Pagamento, 84. Provisionado, 11 dias. Não devia nem ter aqui, tá? Mas ciclo financeiro, aqui já está longo. Em média, ela leva 167 dias para completar todo esse ciclo. Muito por conta do prazo de estocagem que está alto. Tá? Aqui eu já consigo fazer endividamento. Ela está endividada quanto no total? Era 4, foi para 44. Por que ela endividou? Quais os dois fatores pelo quadro do endividamento? Fornecedores e o financiamento do carro. Dívida bancária, 90. Com o que essa dívida bancária? Né? Aqui está em valores, tá? 90. 90 mil. Financeiro era 0, passou para 10% do PL. 90 divididos por... Quanto que é o PL dela aqui? 927, vai dar os 10%. E aqui tem outros indicadores, não vou entrar no caso aqui. Movimentação do PL. Fechou o ciclo. Perceberam o poder que tem o que a gente chama de fluxo de caixa? Aqui eu consigo identificar claramente outras perguntas que eu tenho que fazer para a minha empresa que eu estou analisando. Tá? Ou o cliente como fornecedor. Mas que perguntas vocês fariam agora? Agora é com vocês. Que perguntas você acha que eu poderia fazer, começando pela minha demonstração de resultado? Vamos lá. Começando por aqui, né?
Aqui já tenho as margens. Qual a pergunta que eu tenho que fazer para descobrir, para deixar minha análise mais completa? Dizer, olha, a tua empresa está boa, mas eu estou notando, eu quero identificar alguns itens aqui para ajudar na minha análise. Que perguntas eu faria? Cadê a nossa amiga Ivone? Ivone. Tá me ouvindo? Oi, professor. Se estivesse analisando essa empresa, Ivone, que pergunta você faria? Só um pouco. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Não estou conseguindo ver bem aqui a tua tela. Não quer que eu abra mais a tela? Tá muito... Faz favor, professor. Oi? Vamos lá. Você falou alguma coisa em relação a vendas, né? Que aumentou bastante o faturamento, né? Isso seria uma... Esse valor aqui, ó, 225%. Aumentou tantas vendas. Então, aqui é uma pergunta-chave. Esse 225% foi responsável por esse cara aqui. Porque essa empresa, na verdade, ainda reduziu despesas aqui, ó. Custo aumentou. Como é que eu sei que aumentou custos? Professor, análise horizontal desses caras aqui. Como é que eu faço? Bom, na HP12C aqui, gente. Como é que eu faço na HP12C? 100, 100, Enter, para 250, delta variação. Aumentou em 150% esses custos. Só que quanto aumentou minhas vendas? 225%. Eu tenho que identificar claramente por que aumentou, né? Qual que é a mágica? É óbvio, né, gente? A gente também tem que considerar empresas que estão sendo criadas agora. E nós estamos falando, se fosse o exemplo aqui, essa empresa foi criada em 2001. Em 2002 teve esse boom aí. Mas nem todas as empresas conseguem fazer um trabalhinho desse jeito aqui, né? Outro ponto aqui, que eu acho que dá para fazer a pergunta. Como é que você fez essa negociação com fornecedores, né? Fornecedor é outro ponto. Rodrigo, ia fazer uma pergunta, Rodrigo? Justamente essa questão das vendas. Será que, digamos, seria por isso um número de estocagem alto? Pelo crescimento de vendas? Ou... Aqui, Rodrigo, aqui é um achômetro. Aqui você tem que perguntar. Aqui pode estar ligado, ele ter entrado num nicho de mercado. Vamos dar um exemplo aí da pandemia aqui, que pode acontecer muito. Esse cara aqui, antes, fazia venda, tinha um restaurante e fazia vendas apenas no restaurantezinho dele. E depois começou a contratar delivery do iFood. E foi lá, mandou ver no iFood. As vendas dele foi um sucesso. Pode acontecer isso? Claro que ele vai ter contas a receber, talvez por conta dos cartões, né, e tal. Mas não seja, talvez, restaurante não seja um bom exemplo, porque restaurante vende praticamente à vista. Ou seja, esse aqui seja um e-commerce, né? Antes de entrar aqui na aula com vocês, eu estava vendo do dono da Amazon, e estava uma reportagem bem assim, ó. Sabe quanto que esse cara ganhou por segundo ano passado? Como é o nome dele? Putz, fugiu agora. Ele ganhou 9 mil reais por segundo ano passado. Por quê? Por causa do aumento das compras online? Aumento das compras online. 9 mil? Tem gente que não ganha isso, né? Pô, nem de salário. O cara ganhou em segundo. Cada segundo. O cara tá piscando, ele tá ganhando dinheiro. Mas ele estava num negócio onde que tem toda uma estrutura montada, tudo isso tem um custo, né? Então, as vendas se justificaram todas? Sim, aí tem uma justificativa. Note que também os custos vão andar junto. Não pense que assim, eu ganho dinheiro, mas eu não tenho custo. Mas por isso que é importante aqui, quando eu fiz o cálculo do custo, que aqui deu um aumento de 150%. Né? Então, 150% de crescimento nesses custos aqui. Aqui eu poderia perguntar, por que seus custos cresceram menos que suas vendas? Quais foram as estratégias vencedoras e tal? Mesma coisa, eu posso dizer que ele não é um cara que está muito estocado, né, em relação ao ano anterior. Ele estocou pouco.
é sinal, talvez, a estratégia de fazer uma venda talvez mais rápida, ou até mesmo fazer vendas online. Antes o cara vendia somente venda física. Em relação a aumentar suas contas a receber, novamente, o cara não conseguia fazer vendas físicas mais, teve que ir para o ambiente online. No ambiente online, o cara bombou. Aqui, essa justificativa a gente tem que perguntar para o dono da empresa. Outra pergunta é, por que você resolveu fazer a compra do veículo à vista, financiado? Você tinha dinheiro para pagar à vista? Não, mas eu preferi por conta de, primeiro, a linha de crédito fornecida tinha uma taxa interessante. Segundo, né, eu tenho um benefício fiscal. E a gente também tem que sempre fazer esse cálculo, tá, gente? Quanto que o banco me cobra de juros? Taxa. Ou o banco me cobra 3% ao mês, né? Com um financiamento desse, talvez um pouco mais. Dependendo do que é para a empresa. Mas quanto que é a minha margem mês? Minha margem mês é 10. Vale a pena fazer esse financiamento? Sim. Mas daí cada um é cada um. E cada custo de capital é cada custo de capital. Tem gente que faz o inverso, né? A minha margem é 2 e vai lá, capta um recurso de um banco, numa linha de crédito, que é o dinheiro vivo e tal, a 10. Vai chegar uma hora que a despesa financeira dele vai aumentar, as margens dele diminuem, o lucro também reduz, e daí é uma bola de neve. Né? Esse fluxo de caixa não vai fechar. Muito aquilo que o professor falou, né? O dinheiro mais barato é trabalhar com o dinheiro dos outros. Exatamente. E essa é uma frase, é um mantra de quem quer ser empreendedor, né? Trabalhe com o dinheiro dos outros, até mesmo com os seus funcionários, deixe o dinheiro dos outros ganhar dinheiro por você. E não adianta nada fazer só isso, né? Você também tem que necessariamente vender. Venda e também saiba administrar os recursos, o custo de capital. Custo de capital de trabalhar com dinheiro de fornecedor ou outros dinheiros considerados operacionais aí é zero. Vou ter que trabalhar com banco. Não é proibido. Mas veja lá, vê que vai vencer fornecedor e você tem um prazo para pagar. Tenha um investimento lá, e esse investimento, a liquidez dele não é para esses dias. Demora mais uns 5 dias. Vai com o fornecedor, negocia 5 dias com o fornecedor. É 5 dias que você não paga o limite, senão ele teria que entrar no limite para poder quitar o fornecedor, pagar aquela dívida. Segura aqui 5 dias que eu te pago lá na frente. Não tem problema. O fornecedor não vai te negar. Agora, se você começar a usar o limite como se fosse uma renda, assim como acontece na pessoa física, quando você incorpora o teu limite de cartão de banco, né? Não de cartão de crédito. Cartão de crédito já é um outro problema. Mas o limite do banco lá, do uso do dinheiro da conta especial, você incorpora ao teu salário, é a pior coisa que você pode fazer no mundo. Porque você vai pagar um custo de capital muito alto. E se você colocar o teu dinheiro aplicado, né, em qualquer investimento, ele não vai render o que você vai pagar de juro para o banco. Tá bom? Isso vale na pessoa física e isso vale na pessoa jurídica. Gente, tranquilo em relação a isso? O que vocês acham? Deixa eu pegar aqui, eu acho que talvez eu vou deixar o nosso Kahoot para a próxima aula, nós ia fazer um Kahoot aqui de fluxo de caixa, mas eu vou pegar aqui um balanço, vou pegar o balanço da Metalgráfica aqui, que a gente já até viu da Metalgráfica, né? Mas ele já reclassificado. Aí vocês vão entender como é que funciona o fluxo de caixa com mais números. Daí a gente vai conseguir só olhar o fluxo de caixa e dizer assim, olha, aonde que está o ponto dessa empresa? Deixa eu pegar aqui um balanço. Já com essas exercício Metalgráfica. Planilha. Não. Branco. Só um instantinho que eu estou achando uma planilha aqui com números. Só que a gente possa fazer esses cálculos. Fluxo de caixa. Conteúdo. Que daí fica mais interessante explicar para vocês isso dentro de uma planilha preenchida. Até aqui, gente. Mais alguma dúvida? Enquanto eu procuro aqui,
pode até fazendo perguntas aqui para mim, não tem problema. Vocês estão entendendo aí o porquê é importante olhar os números aí por conta do fluxo de caixa? Não é somente pegar e sair calculando indicadores. Eles sozinhos são muito pobres em relação a isso. Eu acho que é muito importante vocês entenderem. Vou pegar aqui. Que o fluxo de caixa é uma baita de uma ferramenta para que a gente possa... Achando... Nossa, mãe, eu tenho um arquivo aqui que dá para escrever um livro. Achei um aqui. Tá. A gente vai também trabalhar depois... Tá abrindo a planilha para vocês aí? Abriu? Vamos lá. Abriu, mas está bem pequeno, professor. Agora eu vou abrir aqui bastante para você. Eu vou direto no fluxo de caixa aqui, tá? Deixa eu ver onde que ele está aqui. Está aqui. Aqui eu tenho mais períodos. E aqui vocês vão me dizer se essa empresa está boa ou está ruim. Vamos lá. Essa empresa aqui, só para vocês entenderem, eu já sei até o contexto dela. É uma empresa que vende pneus, né? Então, é uma... Tipo BS Coin, mas não é pneu remote, é pneu novo. Então, quanto que nós temos de geração dela? Ou ruim? 4 milhões, 4 milhões. Vamos começar a nossa análise, que eu acho que é interessante. É por onde eu sempre começo. Por contas de resultado. Aqui. Aí a gente vai... Lembra que eu falei para vocês que é a primeira peça que a gente tem que olhar de uma empresa em relação ao resultado. Receita bruta, 27, no 29, 33. A líquida que nos interessa, porque aqui tem os impostos, né? Então, 25, 29 e 33. O que vocês estão olhando em relação à evolução de vendas? Teve queda ou teve redução? Ou teve aumento, né? Redução e queda é a mesma coisa. Vamos lá. Teve aumento? Aumento. Custos também aumentaram. A proporção dos custos continuou a mesma. Lucro, 7, 8 e 9. Margem bruta, 27, 29 e 28. Margem operacional, 14, 16 e 16. O enfoque assim, mas professor, por onde que eu olho? É muito número. Gente, peguem aqui, esses itens aqui servem como histórico, pegue esse aqui como sendo os números que eu vou ter que olhar, porque esse aqui, teoricamente, quando eu coloco aqui, é o mais próximo da data que eu estou analisando, que é o último balanço que eu tenho. Então, essa empresa, em relação a resultado, o que eu posso dizer? Resultado líquido, 3, foi para 4 e foi para 4.800. Tudo na atividade dele, não teve nada de não operacional, bem pouquinho, né? Ah, mas só teve 161, tá? Se eu tirasse o 161, ainda ficava 4 milhões e cacareco. Então, margem 13, líquida, essa aqui já é a margem líquida, 15, 14. Teve um pouquinho de redução, muito por conta que também teve um aumento na receita líquida. Em relação ao resultado, fica claro para vocês que essa empresa está boa? Sim ou não? Acho que sim. Sim, professor. Pense, nós estamos falando que essa empresa vendeu 33 milhões e ficou no bolso 5. Claro, mas professor, tem aqui não operacional, tem os negócios da depreciação, tá aqui já, ó. Depreciação já considerei. Então, como é que eu faço esse cálculo? Vou pegar o meu lucro operacional líquido, esse valor, mais a depreciação. Vamos ver lá na geração, como é que fica. Vou pegar a última nossa, tá? Que seria a... Aqui eu tenho mais fluxos de caixa porque eu tenho 3 balanços. Nós que nós vimos, nós só tínhamos apenas 2. Então, quando eu montei isso aqui, vamos ver aqui, ó, no ativo, eu tenho 3... Nossa, muito pequenininho aqui. Eu tenho 3 balanços aqui quando eu montei. Ctrl Home. Ó, 3 balanços. 2002, 2003, 2004. 3 balanços. E o nosso tinha feito 2. Então, no fluxo de caixa, eu tenho somente duas demonstrações de fluxo de caixa. Nos 2 anos, gerou caixa. Só deixa eu tirar esse aqui, só para não confundir para vocês, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês. Deixa esse aqui.
E também. Ocultar. Fontes operacionais. Vamos entender o que aconteceu com fornecedores aqui. O que aconteceu com fornecedores no último ano? Deixa eu ver quem que está aqui que não falou ainda. Giovana Oliveira. O que aconteceu com fornecedores no último ano? Ele aumentou ou diminuiu? Pô, Giovana, fiz a pergunta, ela saiu de cena. Vamos lá para o Alexandre. Tá me ouvindo, Alexandre? Só falta também sair de cena. Tá me ouvindo? Rodrigo. Eu. Vamos lá. O que aconteceu com o fornecedor? Olhando só para o saldo da conta ali, 3.503. Esse saldo aqui, ó. Tem um saldo negativo, né? Isso quer dizer o que aconteceu com fornecedores de um ano para outro? Que ela teve que, ela teve que pagar à vista? Reduziu o fornecedor de um ano para outro. Será que isso é verdadeiro? Sim. Vamos lá ver. Vamos lá no... Aqui. Fornecedores. O que aconteceu? Opa, 5. Realmente é isso, né? Ó. Este cara aqui menos esse cara aqui. Tá? Então, veja que aquela última coluna é o que a gente está vendo aqui, é isso aqui, ó. Certo? Isso é bom ou isso é ruim? Vamos, cadê a nossa amiga Ivone? Ivone, isso é bom ou isso é ruim? 3.503 reduzindo. Ivone, nos ouve? Oi? 3.503. Fornecedores, isso, professor? Isso. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É mesmo aqui que tá devendo menos, pelo menos, né? Tá devendo menos, pelo menos. Tá devendo menos. Mas nós temos um problema aí, né? Dever para fornecedor é bom ou é ruim? Sim. É melhor para fornecedor do que para banco. É melhor fornecedor para banco. Então aqui ele diminuiu com o fornecedor. Isso não é tão bom. E ano anterior, o que aconteceu? Ano anterior foi o inverso, né? Então vamos ver lá aqui, ó. Vou fazer aqui pelo ano anterior. Então, o ano anterior, o que aconteceu? Eu tinha... Professor. Oi. Se você conseguir aumentar a tela, porque pelo menos eu não estou conseguindo chegar quase nada. Aqui? Chega uma hora que também não dá para colocar tudo na tela aqui, ó. Vamos ver. Se tiver pelo computador, dá para aumentar a tela. Aí, pronto? Mais agora? Ó, eu estou em 160%. Agora está um pouco mais visível, não está enxergando nada. Ó. Ivone, se você tiver pelo computador, dá para você pincelar a tela, ele aumenta também. Você pode fazer um zoom se está pelo computador. Está pelo computador, Ivone? Tem embaixo lá, um zoom lá, não tem? Sim. Você clica não em cima... Sei, nunca usei. Ah, tá. Ó, é o máximo que eu consigo, que você não cabe tudo na tela. 3.503 aqui, ó, é este contra esse. Agora eu quero saber o que aconteceu desse para esse. O que eu faço? Igual esse aqui menos esse. Aqui vai dar o valor positivo. 4.644. Então quer dizer que desse ano para esse ano, fornecedor ajudou. Só que agora não foi o caso, né? Desse para esse, ele reduziu em 3.503. Não teve aumento de vendas também, professor? Não vi o dado. Não viu o dado? Se teve aumento de vendas, a gente já viu. Ó, vamos ver as vendas aqui. Opa, aqui também. Ó. Aqui já tem os indicadores. Teve 13, 14 e 13% de vendas. Nos dois períodos teve aumento de vendas. Só que fornecedor... Opa, escapou aqui. Fornecedor... Ele teve aqui... Está quase chegando o horário da gente ir para a reunião, gente. Então, deixa eu só... Aqui não foi por causa das vendas. As vendas ele ajudou. Só que, veja,
Fontes operacionais, na verdade, não deu fontes operacionais. O fornecedor, o eu acorda. E esse cara também investiu um monte em estoque. Ó, estoque aumentou. Se eu for lá, olhar lá no Result, estoque de um ano para outro também aumentou. Era 2, foi para 5. Então ele está estocado. Isso tem um custo. E esse custo está aqui. Ah, mas o fornecedor reduziu? Fornecedor reduziu, ó. Pela metade, inclusive. Antes ele correspondia mais da metade do meu ativo. Hoje ele é 1/3 do meu ativo. Então, somando tudo aqui, entre fontes, na verdade não teve fontes, teve usos. Quanto? 2 milhões de reais. Claro que está mais ou menos parecido com esse. Ah, mas eu gerei um monte aqui, porque aumentei vendas, reduzi custos e tudo mais. Perfeito. Opa, aqui eu tenho um outro fator, ó. Tive uma saída de sócio. Aí como é que eu consigo identificar isso? Aqui já é muito ligado aqui, ó, a mutação do patrimônio líquido. Ó, tá aqui a mutação. Eu tive uma saída de sócio e ainda pagamento de dividendos. Isso aí vai impactar lá, ó, no fluxo de caixa. Saída de sócio e o pagamento de dividendos. Então, esse cara teve uma administração no seu giro bom, até porque o que eu gerei, eu consegui pagar, bancar aqui tudo que aconteceu no giro. Só que essa saída de sócio e o pagamento de dividendos, que por conta disso, aqui saiu uma das sócias e para pagar menos imposto ele distribuiu como dividendos. Então aqui saiu 5, 6 milhões de reais, quase 6 milhões de reais. E ainda investi em imobilizado. O meu imobilizado também aumentou. Quanto? 900 e pouco, quase 1 milhão de reais aqui. Como é que ficou meu caixa no final do período, gente? 3,775 negativo. Como é que ele fez para fechar o caixa? Vamos lá. Lá no passivo. O que aconteceu no passivo? O que aconteceu com os empréstimos? Ó, este menos esse. Para fechar o caixa, teve que... Opa, Z. Teve que... 2,377. 2,377. Claro que isso aí também... Ele andou pagando um empréstimo de longo prazo, mas... Qual foi o problema dessa empresa? Saída do sócio. Isso impactou em indicadores? Vamos ver os indicadores aqui. Bom, resultado, vocês viram que ele está muito bem, né? Aumento das vendas, as margens. Tá? Margem líquida de 15, 14, rentabilidade. Ó, a rentabilidade aqui era monstruosa, já diminuiu, muito por conta de saída do sócio. Mas o que acontece com a liquidez? Caindo, caindo, caindo. Aqui já mostra que a liquidez muito dependente dos estoques. E como é que ficou o endividamento dessa empresa? Dívida bancária. Foi para 1, para 2 e agora 4, porque aqui tem curto e longo prazo. Endividamento financeiro. Era 3.000%, foi para 7% e agora está em 168%. E aí? Comprariam ações dessa empresa? Seriam novos investidores dela? Essa empresa, em resultado, está muito bem. O que vocês acham? O resultado dela não está bem aqui? Só que tem um problema aí, né? Essa saída de caixa aqui descapitalizou integralmente a empresa. Aí, quem olha para os indicadores, ou até mesmo principalmente indicadores de resultado, que o professor falou, poxa, tem que olhar para o resultado, né? O resultado é importante. Aí que entra aquela fala que eu disse, que eu digo assim, tomem cuidado em olhar para um único indicador e para uma única técnica. Conjugue essas técnicas. Então, a gente conjugando técnicas aqui, que envolvem fluxo de caixa, análise de indicadores, eu percebo muito bem que essa empresa, embora tenha tido um desempenho econômico muito bom, ela está tendo problema no seu fluxo de caixa por causa da saída de um sócio. Né? Como ela ainda manteve esses financiamentos do seu giro,
né? Então, ela teve aqui, voltou a ter uma geração operacional de caixa líquida de 3 milhões. Contudo, praticamente o que ela deu para o sócio que está saindo, que foi quase 5 milhões, matou essa geração dela e ela ainda teve que buscar dinheiro no banco. Quanto para fechar essa conta? Ela foi lá e buscou mais dinheiro de mais 2 milhões e pouco. Praticamente quase que um resultado, não posso dizer que foi um resultado, mas metade de um resultado. Será que ela vai conseguir obter tanto resultado assim na próxima? E como é que fica esses financiamentos dessa saída do sócio? Até quando isso acontece? Porque na mutação fica muito claro que ele está distribuindo ainda essa saída. Ó, em todos os anos a gente tem isso aí. Então, olha a armadilha que está aqui quando a gente analisa um balanço e não olha para a mutação do patrimônio líquido. Tá? Olha, cuidado dessa armadilha. E como é que eu consigo identificar que isso também está correndo? Quando eu olho para o patrimônio era 42 milhões, praticamente o resultado foi totalmente distribuído, porque nesse ano aqui, eu tive quanto de resultado? 3 milhões e 200, mas como mantive o patrimônio de 42? Porque todo o resultado, se eu for ver na mutação, ele foi integralmente distribuído. Ó. Se eu somar aqui, você vai ver que o 3287, que é justamente o resultado que está lá, ó, ele foi integralmente distribuído para poder sair esse sócio. E está sendo também, aos poucos, no ano de 2003 não foi tanto, mas no último ano aqui, praticamente ele distribuiu mais do que ele gerou de caixa, de resultado. Professor. Pode falar, Matheus. Eu não sei se eu não sei se eu me perdi nessa questão, mas em 2004 teve uma saída de sócio, né? Sim. Que impactou de duas formas. Aqui, ó, essa entrada está negativa, a saída. Ela veio da onde? Veio da mutação do PL, 2.485. Mas porque tipo, como se o sócio saiu, não devia aumentar o patrimônio? Porque isso, não. porque não, o patrimônio, quanto que era o patrimônio antes? Vamos lá. Foi 888. O patrimônio, o patrimônio aqui era, não, o exigível total que é 88. O patrimônio era 3.472. 3.472. Aqui tá aqui, ó, se você for ver, ó. 3.472. Eu tive 4 de resultado. Ou o patrimônio deveria ir para quase 8, né, que você falou. Mas ele pegou e tirou quanto? 2 de entrada de capital, que na verdade é saída, e mais quase 4 via distribuição de dividendos, que vai estar lá no meu fluxo de caixa, mas num outro detalhezinho aqui, ó, gratificação e distribuição de dividendos. Então, aqui e aqui, soma os dois valores, que se eu somar aqui, ó, vou colocar os dois aqui, igual este mais este, quanto que deu? Ó, ele teve quase 6 milhões que ele provavelmente saiu um sócio e ele está parcelando esse valor, tá? É isso que tem que estar acontecendo, Matheus. Só que está descapitalizando a empresa de um jeito que a empresa está entrando em uma ciranda financeira grande e está impactando em indicadores de endividamento e de liquidez também. E como a gente já viu aqui. Aí vai a pergunta, vocês comprariam essa empresa, ou seriam sócios? Percebo que também os giros dela também ficou comprometido. Gente, eu tenho que encerrar nossa aula aqui porque eu tenho uma reunião na sequência. Na próxima aula nós iremos fazer... eu vou disponibilizar para vocês o exercício avaliativo e disponibilizando ele, que provavelmente vai ficar a partir da meia-noite, ele vai ficar disponível, ou até menos antes, vocês terão uma semana para fazer esse exercício avaliativo, vou mostrar para vocês como é que funciona. E nesse mesmo dia, eu também vou fazer para vocês uma pequena revisão do que vai cair na prova. Então, nesse dia, vai ser a disponibilização do exercício avaliativo e também uma revisão para a prova. Que na outra próxima semana, né, fora a semana que vem, na outra, nós vamos ter a prova, que provavelmente a gente vai até definir isso nessa reunião agora, que vai ser online. Só que a prova online vocês vão ter 24 horas para fazer, vai ser 14 questões, todas objetivas, mas algumas vão exigir alguns cálculos. Tá bom? Dúvidas? A princípio, não. Eu vou interromper nossa gravação.